cansaço. Então, aonde nossas forças são renovadas? E como ter as nossas forças renovadas? A Bíblia fala de Isaú, que ele perdeu a promessa por causa de um cansaço momentâneo. Então, não tome decisões impulsivas em momentos de cansaço. É claro que às vezes o cansaço é algo real, tem sim uma influência, né, na nossa vida, mas a palavra de Deus diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu creio que essa espera, ela também deve ser de uma forma prática, sabe? Muitas vezes só de você passar um tempo ali na presença de Deus, Ele vai sim renovar, Ele vai renovar as nossas forças. Então, você não vai perder a sua promessa, você não vai sair do propósito de Deus por causa desse cansaço. Você não vai perder a promessa que Deus tem na sua vida por causa de coisas momentâneas, em nome de Jesus. Escute bem, Deus estava me dando isso aqui. Antes de eu entrar aqui, Deus estava me falando de pessoas cansadas. Pessoas que estão cansadas. E eu creio no Evangelho assim como ele é. O Evangelho não é feito de palavras persuasivas de conhecimento humano, como o apóstolo Paulo diz. Mas ele consiste em demonstração do Espírito e de poder. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai liberar poder sobre a sua vida. Tem uma unção que vai ser liberada sobre você e Deus vai renovar as suas forças. Agora, você vai ver que a Bíblia diz que quando Esaú estava cansado, ele tomou uma decisão impulsiva. E Esaú cansado, tomou uma decisão errada. Tomou uma decisão na impulsividade. Você está vendo isso? Então, às vezes quando nós estamos cansados, nós precisamos descansar e não tomar decisões precipitadas, principalmente decisões importantes da nossa vida. Na verdade, seja bem-vindo você que está chegando. Olha aí, Darcy, de Jales, glória a Deus. Silmara, Marina, vamos orar. Nós vamos orar. Marina, Núbia, Rosária, Juliana, Núbia Aguiar, né? Renilda, glória a Deus. Regina, glória a Deus. Eliana. Então, você vê, no momento de cansaço, você precisa o quê? Descansar. Agora, existem momentos também na nossa vida que nós enfrentamos um peso, uma pressão tão grande, que você precisa entender que não é só um cansaço natural, que muitas vezes envolve também um cansaço físico. O cansaço natural, você pode descansar, você pode organizar melhor a sua vida e ter resolvido esse cansaço. Mas tem cansaço que está ligado a coisas espirituais. Tem cansaço que está ligado também a batalhas espirituais que são reais, né? E eu quero embasar, ela de Santa Clara, Rosária, glória a Deus. Eu quero embasar aqui na história de Esaú, que diz aqui em Gênesis capítulo 25, né? O versículo 32 diz: disse Esaú: estou quase morrendo de fome, para que me servirá a primogenitura? Então Esaú tinha um direito de primogenitura, que era dele. Esse direito de primogenitura, ele teria ali toda a herança do pai dele e também, né, uma prioridade sobre todos aqueles bens, e aquela bênção viria sobre Esaú. Mas no momento de cansaço, ele abriu mão de toda aquela bênção, daquela posição que Deus havia dado para ele. E ele abriu mão, tomando ali uma decisão precipitada, né? Você vai ver que Esaú tomou uma decisão sem considerar as consequências que teria para ele a longo prazo. Sabe que Deus estava me falando aqui antes de eu entrar? Pessoas aqui que estão cansadas e que precisam tomar cuidado com decisões em momentos de cansaço. A Bíblia diz assim: atacaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Então o inimigo não tem respeito pelas pessoas. Quando você estiver cansado, não pense você que o mal vai deixar você ficar de boa, descansar. Não,
é nesse momento também que ele vai atacar. Você está ouvindo isso? E o que acontece? Talvez você está numa batalha já há tanto tempo, você está numa batalha já há um tempo, batalhando, e sim, vem um cansaço. Só que Deus nos chama para descansar nele. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como esse cansaço, como esse descanso na prática, né? Passe um tempo na presença de Deus. Passe um tempo de silêncio diante de Deus. Fala: Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Sabe, deitado, ajoelhado, ore de alguma forma, passe um tempo com Deus e peça para Deus renovar suas forças. Você está vendo isso? Peça para Deus renovar suas forças, para você seguir em frente e para você não tomar decisões precipitadas, você não trocar coisas eternas, você não trocar o propósito de Deus na sua vida por coisas momentâneas, por coisas passageiras, por causa de decisões precipitadas, né? Pessoas entram em relacionamentos que não deveriam entrar, abrem mão do que não poderiam abrir mão. Você está ouvindo isso? Kátia, glória a Deus. Então não abra mão do que Deus tem já reservado, já preparado para você por causa do cansaço. Não perca a sua promessa por causa do cansaço. Então, decisões precipitadas, elas podem trazer consequências, né, por muito tempo. Então, por exemplo, tem pessoas que estão sentindo um vazio no momento e querem entrar num relacionamento. Só que muitas vezes aquilo não é a vontade de Deus. Aí tem gente que me pergunta muitas vezes: mas como saber a vontade de Deus? Como ouvir Deus falar? Então, a primeira coisa, você precisa ter uma vida, uma busca por Deus diariamente. E a segunda coisa importante que Deus está me dando hoje é você precisa também estar em ambientes onde Deus fala, em lugares onde Deus fala. Tem hoje muitos ambientes que as pessoas não creem mais nos dons espirituais, não creem que Deus fala. Então ali o Espírito Santo fica como se fosse assim, limitado para agir. Você está vendo isso? Então também tem os exageros, né? Mas tem a forma certa de Deus agir. O apóstolo Paulo falou que quando alguém chega no ambiente e Deus começa a revelar os segredos do coração daquela pessoa, a pessoa vai reconhecer: Deus realmente está no meio de vocês. Então, para tomar decisões, você precisa de uma palavra de Deus. A Bíblia fala constantemente sobre a importância de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você está precisando ouvir Deus falar, a primeira coisa é você ter uma busca por Deus diariamente e você também estar em lugares, em ambientes onde os dons espirituais estão operando, onde Deus está falando, onde Deus está operando os sinais. Você está ouvindo isso? Por quê? Hoje em dia, tem pessoas que creem em Jesus, mas não creem nos dons, não creem nos sinais, né? Então, por causa dos exageros, eu sei, tem exageros, falta de sabedoria. O espírito de sabedoria e revelação devem caminhar juntos, né? Agora, eu creio que também Deus pode falar diretamente com você, né? Deus também pode, mas normalmente Deus também vai usar pessoas para falar conosco, né? Então, isso é uma coisa muito importante aqui. Esaú, então, no momento de cansaço, ele vendeu, ele trocou, né, o seu direito de primogenitura por causa de um prato de guisado, ou por causa de um prato de comida, né? Por causa de uma refeição, ele trocou um direito de primogenitura, que dava ali uma grande bênção, uma grande... isso era algo que iria abençoar ele de uma forma extraordinária. Daria para ele, sabe, uma bênção que ia perpetuar, que ia continuar por muito tempo, mas ele trocou por causa de um momento de cansaço, né? Por causa de um momento de cansaço, ele trocou o seu direito de primogenitura. E sabe, e por causa dessa decisão precipitada, ele tentou depois reverter a situação, ele percebeu o erro dele, ele percebeu que por causa do cansaço, ele tinha abrido mão de algo muito importante para ele. O que significa? Vai colocando aí. Vai colocando, eu tenho meu pedido de oração. O que significa esse direito de primogenitura, né? O que significa isso? E nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aí.
escuta bem, o que significa esse direito de primogenitura? Então, você vai ver que ele, como filho mais velho, isso ia influenciar na posição que ele tinha e também nas posses durante toda a vida dele. Durante toda a vida dele, né, ele teria benefícios sobre isso. Né? Ele teria benefícios sobre esse direito de primogenitura. Ele era o primeiro homem da família, então ele tinha alguns direitos, alguns privilégios. Né? Então ele teria ali uma herança, ele tinha prioridade na herança e dos bens da família, ele tinha uma posição de autoridade. Então era a cultura deles. Então Esaú era o primogênito. Né? Agora, ele abriu o direito de primogenitura dele, ele abriu mão por causa de um momento de cansaço, por causa de uma atitude impensada. Né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que ninguém seja impuro ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herdeiro, pois vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Então, para Esaú não teve jeito, né, dele de reverter. Ele abriu mão do seu direito de primogenitura, né, uma decisão precipitada, e não teve como voltar atrás. Então, tem decisões que Deus pode estar com você nas consequências, mas não tem mais como resolver. Né? Então, isso é algo muito sério, principalmente quando se fala de relacionamentos. Às vezes você vai entrar num relacionamento, seja de amizade ou seja íntimo, você precisa orar, porque são coisas sérias que podem causar consequências por toda a vida. Né? Agora, tem uma consequência pior do que só uma consequência errada aqui na terra. É quando alguém vira as costas para Jesus. Se você toma uma decisão precipitada, sai da presença de Deus, vira as costas para Jesus, né? Isso aí não vai ser só uma consequência aqui na terra, vai ser pior, uma consequência para a eternidade. Uma eternidade sem Deus é pior do que você tomar uma decisão errada aqui na terra e ter uma consequência. Né? Então, é uma coisa muito importante. Não tome decisão precipitada em momentos de cansaço. Sabe? Não tome uma decisão precipitada. Se você está percebendo que você está cansado, você precisa descansar em Deus e talvez também descansar fisicamente. Né? E tomar cuidado com esses momentos de cansaço, porque esses momentos de cansaço, às vezes a gente toma decisões tolas, né? Mas a gente não vai tomar não, Deus está dando livramento. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou continuar e nós vamos orar. Né? Eu quero falar sobre valorizar a bênção e sobre algo aqui importante que Deus estava falando comigo hoje. Agora, tem consequências que, na verdade, aquilo já estava dentro do plano de Deus para nós. Por exemplo, Abraão estava andando com Ló, e ele precisou se separar para viver a plenitude da bênção que Deus tinha para ele. Então, tem coisas que muitos podem olhar como consequência, mas você tem que ver o que Deus falou para você. Se você anda com Deus, você vai estar caminhando debaixo de revelação. Quem ora tem comunicação de Deus. Quem ora, você não está vendo a situação como a maioria está vendo. Né? Já teve situações na minha vida que a maioria está vendo de um jeito, mas Deus tinha me revelado antes de outra forma. Deus me revelou, Deus confirmou antes, e eu sabia que ia passar uma tempestade, um vento, mas aquilo estava dentro do plano de Deus. Você vê isso? Então, o direito de primogenitura, ele tinha um valor também espiritual. Ele não era algo apenas material. Né? Então, essa posição trazia para ele uma bênção de poder liderar a família, né? E de participar das bênçãos de Deus, ter privilégios, como eu já falei aqui para você. Mas em Gênesis 25:31 diz assim, ó, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Né? Por quê? Jacó ali, ele valorizou esse direito de primogenitura, Esaú não valorizou. E perder uma bênção espiritual pode ter consequências eternas. Mas Deus está te dando a chance aqui hoje de não virar suas costas, não virar as costas para as bênçãos espirituais que Deus te deu, não sair da presença de Deus, não tomar decisões relacionadas à tua vida espiritual em momentos de cansaço. Então Esaú, ele desprezou a bênção espiritual por algo ali imediato. Sabe, esse imediatismo que afastou ele da presença de Deus. Né? Aqui em Romanos 9,
versículo 13 diz, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, mantenha o seu foco na presença de Deus e também tire tempos de descanso para não tomar decisões precipitadas. Você está ouvindo isso? Então, Deus está me dando essa palavra aqui hoje. Às vezes, quando nós estamos cansados, a gente toma as piores decisões, né? Então, Deus nos chama para andar nessa íntima comunhão com Ele, porque Ele sempre sabe o que está fazendo. Tem coisas que, Deus ele é muito individual, Deus ele é muito pessoal, né? Tem coisas também que a gente acha que errou e foi consequência. Só que um pouco de tempo na presença de Deus, você vai saber o que realmente foram os seus erros e o que realmente foi necessário para o que Deus tem para fazer, para o agir de Deus. Talvez algumas coisas são necessárias. Na verdade, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Busquem, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Eu tenho meu pedido de oração e agora nós vamos orar. Deus vai restaurar suas forças. Se tem também algo espiritual, algum mal espiritual que está te causando cansaço, nós vamos orar aqui, isso vai ser enfraquecido, vai ser destruído todo o mal contra a sua vida, e Deus vai te liberar força, Deus vai agir na sua vida. Olha lá, Deus me deu essa palavra ontem. Olha aí, glória a Deus. Então, Deus está sempre me surpreendendo aqui. Muitas vezes eu falo assim, eu vou falar essa palavra aqui. Aí chega Deus, muda. Fala, não, Deus, isso aqui eu estou mais inteirado. Aí Deus fala, vai naquela outra. Então aí acaba sendo confirmação para muita gente, né? Então, em momentos de cansaço, descanse e seja livre de tomar decisões precipitadas, né? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui, ó, que não é para você tomar decisão precipitada dentro do seu casamento. Você está ouvindo? Então, às vezes tem coisas que são momentâneas e que vão se resolver. Então, não tome decisões precipitadas. Ore primeiro, valorize a presença de Deus, valorize o que Deus falou para você. Valorize o que Deus falou para você, em nome de Jesus. Se você ainda não colocou, coloca, eu tenho meu pedido de oração, nós vamos orar agora, né? Deus está te livrando de decisões impulsivas, Deus está te livrando de decisões precipitadas, porque Deus vai te abençoar em tudo. Sabe, Deus vai te abençoar em tudo, e eu declaro a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Eu recebi um testemunho poderoso aqui. Eu estou sem meu outro celular aqui para pegar o testemunho. Mas se você estava na oração da madrugada, eu vou colocar no primeiro comentário fixado aqui também. Eu falei, vai passar um vento dentro da sua casa. É o vento do Espírito de Deus. Deus vai agir Deus é o mover de Deus sobre a sua vida. E Deus vai tirar todo tipo de coisa ruim, se houver na sua casa, na sua vida. Alguma coisa assim que eu fui ministrando, né? E teve gente que falou que o vento passou até fisicamente dentro da casa, sabe? E as coisas começaram a balançar dentro de casa, até fisicamente o agir do Espírito Santo. Você está vendo? Então, o apóstolo Paulo falou que o reino de Deus, né? A minha palavra para vocês não consistiu em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha lá, eu já escutei essa palavra umas 4 vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Sabe, essa semana é uma semana de descanso, essa semana é uma semana de decisões sábias. Anotei toda ela agora cedo. Glória a Deus. Olha lá. E Deus está falando com você, valorize as bênçãos que Deus te deu. Não abra mão do que Deus te deu por causa de um momento de cansaço, né? Olha aí, não troque de igreja em um momento de cansaço, sabe? Tem gente que fica assim, eu quero ser parte da sua igreja. Eu falo, mas você já orou por isso? Será que é de Deus para você, né? Então, tem coisas assim que parece que você quer aquilo, mas você tem que orar primeiro, né? Então, tem que orar primeiro e não abrir mão do que Deus tem com você. Eu falei com você já, tem pessoas que trocaram de igreja, né? E não é sobre igreja, é sobre instituição. Eu não prego instituição, eu prego o reino de Deus,
né? Mas para cada um Deus chamou em um lugar, né? E tem tempos também em um lugar, ok. Mas tem pessoas que trocaram de lugar, trocaram até de igreja sem um direcionamento de Deus, né? E tem gente também que quando quer ter direcionamento, eles põem na cabeça deles que tem, quando não tem, né? Mas assim, eu já vi pessoas que trocaram de igreja e depois nunca mais conseguiram manter ali aquela sua vida com Deus, sua busca por Deus. Por quê? Porque os ambientes também influenciam, né? Deus é individual, Deus é um Deus de relacionamento pessoal, mas os ambientes influenciam. Eu vou ter que falar isso pela segunda vez e vou ter que gravar sobre isso. Sabe que Deus está falando muito comigo aqui agora? Pessoas que querem ouvir Deus falar, né? O que você precisa fazer? Intensificar sua busca por Ele. Ter seu relacionamento com Ele. Todos os dias passar um tempo com Ele. Coloca uma adoração e fica em silêncio diante de Deus. Sabe como Deus começou a falar comigo? E me usar para falar com as pessoas coisas específicas, revelações específicas. Que tem hora que se eu falar aqui até vai escandalizar alguém. Porque não tem entendimento, né? Que isso é construído. Eu também levou tempo para eu aceitar e entender algumas coisas. Agora, uma coisa que vai destravar você para ouvir Deus falar é você passar tempo de silêncio com Deus. É você coloca um instrumental no seu fone, assim, ó. Coloca o instrumental no seu fone e fala: Deus, eu estou aqui para receber da sua presença, para ser reabastecido do seu poder. Pai, eu estou aqui para receber da sua presença. Sabe, não é assim algo religioso, é um pai e um filho, sabe, aquela relação. Sabe, Deus, Pai, eu te amo. E começa na sua intimidade com Deus, sabe? E você vai, naquele momento de silêncio, Deus vai começar a encher você. O poder de Deus vai começar a vir sobre você. E Deus vai começar a falar com você através de sonhos, de visões e através, sabe, também dos dons espirituais. Ele começa a trazer revelações para você. De repente você está andando na calçada, de repente você está dentro da sua casa e Deus está falando com você. Então, o primeiro passo é você passar tempo com Deus, você colocar um instrumental. Estou sendo o mais prático possível, porque eu quero ver você ter experiência com Deus, né? Você coloca o instrumental e fala: Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Sabe, Pai, eu estou aqui para ouvir do Senhor. Eu preciso, sabe, ser guiado pelo teu Espírito a partir de hoje. E você vai ver, se você tiver essa intimidade, esse relacionamento, Deus vai começar a falar com você. E se você também tiver uma intenção correta. Porque eu já vi pessoas quererem dons espirituais com a intenção errada. Uma intenção errada. Uma intenção de querer, como se fosse querer fazer Deus fazer aquilo que ela quer. Não, você vai estar com Deus e Deus vai te guiar para as coisas que Ele já tem para você. Que Ele tem para você. Você está ouvindo isso? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos, por ações, e nós já recebemos a tua justiça agora, tua misericórdia agora. O Senhor é sempre bom, o Senhor sempre nos aperfeiçoa, o Senhor sempre tem a maneira correta de nos corrigir, de nos orientar e de nos alertar. A tua palavra tem nos dito hoje que nós não podemos tomar decisões precipitadas, decisões impulsivas em momentos de cansaço. Eu peço que o Senhor venha agora tirar todo o cansaço e renovar as forças espirituais, renovar as forças emocionais, renovar as forças físicas agora, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que liberta. Eu peço que o Senhor venha libertar a cada um aqui agora de todo peso, de toda opressão espiritual. Eu peço que o Senhor venha trazer toda leveza, que o Senhor venha agir agora na mente, no coração de cada um. Peço que o Senhor libere o teu poder agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. E todo espírito que vem ocasionando depressão, todo espírito que vem fazendo pessoas aqui se lembrarem do passado, todo espírito que vem trazendo também uma inquietação, eu dou uma ordem: bata em retirada agora, em nome de Jesus. E peço agora, libera da tua graça, libera do seu poder, da sua presença sobre cada um que está aqui agora. Pai, que não seja as minhas palavras, mas que seja o seu poder acompanhando cada palavra, que seja o seu poder acompanhando aqui cada momento que estamos aqui na sua presença, em nome de Jesus. Pai, livra a cada um aqui
do acidente, do perigo, do homem sanguinário. Eu oro pelos livramentos agora, pelos livramentos sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Valorize as suas bênçãos espirituais. Quer dizer, valorize a presença de Deus na sua vida. Sabe? Tem pessoas que querem inverter o processo, querem correr atrás da bênção. Não. Você se torna a própria bênção e a bênção corre atrás de você. Você está ouvindo isso? Sabe? Quando você se torna a bênção, obrigatoriamente, tudo aquilo que já é de Deus para você vai vir até você. Você está vendo? Então, é claro que às vezes Deus te dá um direcionamento, você precisa pôr energia nisso, você precisa trabalhar naquilo que Deus falou. Sabe? Você precisa trabalhar naquilo que Deus falou, mas você não precisa correr atrás de bênção. Você corre atrás de Deus. E Deus, Ele vai fazer o que é seu chegar até você. Sabe? Se fala aí de lei da atração, né? Ok. São coisas que eles já descobriram na Terra. Lei da atração é a lei da fé. Sabe? Abraão é o pai da fé. Esse é um princípio que vem de Abraão, né? Nós somos descendência de Abraão em Cristo. Olha lá, as bênçãos nos alcançarão. É isso aí. Glória a Deus. E o que acontece? Como eu me torno a bênção? Então, eu valorizo a presença de Deus. Ela é a lei da fé. É isso aí. Olha lá. Eu valorizo a presença de Deus. Né? Eu me desenvolvo espiritualmente. Sabe? Eu me desenvolvo espiritualmente. Eu vou falar esses dias aqui algumas coisas sobre fé, esses próximos dias aqui, que vai ser poderoso para a sua vida. Então, eu valorizo a presença de Deus, eu cresço espiritualmente, né? Eu me torno a bênção e as bênçãos vão me acompanhar. Deus vai falar com você, sabe? Deus vai se revelar para você. A hora que você menos esperar, Deus está trazendo revelação. Deus está... sabe o que Deus está falando aqui comigo? Deus está ativando dons espirituais na vida de pessoas que estão aqui. Deus está liberando dons espirituais. Sabe o que eu estou lembrando? Eu estava ministrando no culto de jovens esses tempos agora. E eu falei, e chamei todos os jovens para ir no altar. E quando eles estavam ali, eu falei, Deus está liberando uma unção aqui agora. Alguns estão recebendo uma unção de cura. Alguns estão recebendo dons espirituais. Sabe o que tem acontecido? Jovens e adolescentes estão sendo usados por Deus para entregar palavras específicas para as pessoas. Jovens e adolescentes estão sendo usados para curar outras pessoas. Um deles, ele falou que orou pela avó. A avó estava com dor na região das costas. A avó foi curada instantaneamente. Ontem mesmo recebi outro testemunho, inclusive de uma pessoa que está aqui. Uma pessoa que está aqui recebeu uma palavra de uma adolescente da igreja, que enviou mensagem para a gente no Instagram da igreja. E lá recebeu uma palavra através de uma adolescente, que Deus usou no poder de Deus. Sabe? Deus revelando, Deus dando visão e palavras específicas. Palavra, não é palavra assim, não. Palavra específica. Deus falou comigo, você está sentindo assim, 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 você viveu assim, assim, assim. E Deus está falando que tem isso aqui para você. Palavras específicas, que não tem como saber se não for por um dom espiritual. Então, sabe, tem pessoas aqui que estão recebendo um canal de comunicação aberto com o Espírito Santo. E Deus vai começar a falar com você agora. Eu paraliso todo espírito do engano, todo mal, em nome de Jesus, e o que está acontecendo com você é genuíno. Deus agora está liberando dons espirituais sobre a tua vida. Você crê nisso? Deus vai começar a falar com você para a sua vida e também para os outros, em nome de Jesus. Sabe, essa semana Deus me revelou algo aqui, 2 dias atrás, ontem, né? É que se eu vou orar por alguém, normalmente Deus me dá uma visão, Deus me dá uma palavra, né? Normalmente, não 100% das vezes, mas normalmente. Agora, ontem Deus falou comigo em sonho de uma situação com uma pessoa que eu conheço, mas faz uns meses que eu não vejo. E Deus me chamou para interceder por ela, porque Deus estava trazendo um livramento ali. É um livramento sério, né? É um livramento de morte mesmo. E o que aconteceu? Eu estou orando por ela, já tem, desde ontem para cá, estou orando por ela, ela não sabe, né? Sabe o que normalmente acontece? Olha lá, sentir a palavra vinda do próprio Deus, louvo pela vida da Maria Eduarda, glória a Deus, ali. E sabe o que acontece? Teve pessoas já que Deus me chamou para orar por elas, elas não sabiam. Elas não sabiam que eu estava orando por elas. E o que aconteceu?
Depois ela veio falar comigo, rapaz, recebi um livramento, você precisa saber o que aconteceu, eu estava lá em tal lugar, e a pessoa começa a contar a história, e eu estava orando por elas, só que eu não anunciei para elas que estava orando. Você está vendo? E Deus vai fazer esse tipo de coisa com gente que está aqui. Deus vai começar a revelar coisas para você orar pelos outros. Ó, Jó foi grandemente abençoado enquanto este orou pelos seus amigos. E nem eram os melhores amigos ainda. E os amigos da onça de Jó, o Jó estava orando para eles e deu certo. Né? De Jó também ser abençoado. Aí tem gente que fala, mas você vai orar só para ser abençoado. Coisa nenhuma. Quando você obedece à vontade de Deus, Deus sempre vai te abençoar de alguma forma, né? Então eu creio que Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Você que está chegando agora, eu vi aí a Lilian chegou agora, e vocês estão chegando agora, pega a oração aí do começo, essa palavra do começo, eu creio que vai ser especial, tá bom? Até o nosso próximo encontro, quando? 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. O que vocês acham da gente fazer uma live profética, né? Eu quero que você, assim que terminar, coloque aqui no comentário que dia seria melhor para você, dia e horário, né? Live profética, por exemplo, tal dia à noite. Coloca aí para eu saber, tá bom? Estou pensando em fazer uma live profética. Eu às vezes estou gravando sentado, eu gosto de gravar de pé, parece que eu me solto mais, sabe? Então estou tentando arrumar um lugar aqui para eu gravar em pé. Eu gravar em pé, né? Aí eu fico mais solto assim e o negócio fica mais sério. Fica melhor assim, né? Então, coloca aí, que dia que você gostaria de ter uma live profética. Faz tempo que eu não faço, hein? Faz uns meses aí que eu não faço, né? Então, coloca aí que dia e horário seria bom para você. Olha lá, sexta, 23 horas. Tem mais alguém? Olha lá, à noite. Olha lá, segunda, quarta, quinta, à noite. Coloca aí sua sugestão, nós vamos ver o horário que a maioria pode estar aqui ao vivo, né? E nós estaremos aí. Quarta noite eu tenho culto. Olha lá, meio-dia, live profética, já que é hoje, né? Tá. Assim que terminar, coloca aqui nos comentários, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Olha lá, a Aline está aí também hoje, Marana, Márcia, glória a Deus. É isso, gente. Deus está dando forças e Deus está te livrando de decisões precipitadas. E Deus tem boas decisões, Deus tem coisa boa vindo sobre a sua vida. Você crê nisso? Até o nosso próximo encontro. Se você puder, deixa o seu like aí no vídeo. Se você puder, deixa aí para chegar em mais pessoas essa mensagem. Até o nosso próximo encontro. Até lá.